1 Coríntios, no capítulo 3, convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 5 e 6. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Repare, irmãos, esta palavra que está mencionada em 2 versículos aqui. Crescimento. Nós podemos falar de crescimento e entender que a igreja tem que ter como incremento a cada período aumento de almas, de ovelhas no rebanho. Não é essa a conotação que o Espírito quer deixar para todos nós nesse dia. Porque esse acréscimo de almas no reino de Deus, ele ocorre especificamente quando Deus deseja fazer isso. Isso não é uma obra do homem. Nós temos a comissão de divulgar o Evangelho, nós temos o compromisso de divulgar a Boa Nova, para que as pessoas conheçam a realidade sobre elas mesmas. E a palavra de Deus, a Boa Nova, a sã doutrina, quando ela é pregada, leva uma notícia que pode mexer com as pessoas, também pode não mexer com as pessoas. Tudo depende da sensibilidade e da maleabilidade daquele coração. Porque eu absolutizei a Bíblia como a única verdade que Deus mandou para a terra. Aí tem muitos que dizem assim para mim: não, mas a Bíblia foi escrita por homens. Claro que foi. Mas a Bíblia foi escrita inspirada pelo Espírito para que os homens pudessem transmitir o que Deus deseja na terra de falar para as gerações que aqui estiveram até hoje. A Bíblia, ela precisa ser testada por você para saber se ela é verdadeira ou não. Como a tua doutrina, que tu acredita, como eu já passei por várias religiões, eu testei todas as doutrinas. Eu testei todas as doutrinas. E essas muitas religiões me deram assim uma capacitação de fazer uma avaliação de qual é a que realmente transmite segurança, veracidade, realidade. Como eu fiz? Eu peguei os princípios básicos daquelas religiões todas que eu passei e fui para o campo prático saber se ela funciona. Porque cada doutrina, seja a doutrina do reino dos céus, a doutrina de qualquer religião, quando nós tomamos os versículos e vamos para o campo experiencial da nossa vida, não só para a nossa vida, como a dos outros também, porque todo e qualquer falar que venha de Deus sempre tenta salvar pessoas de si mesma, porque nascem em pecado, em iniquidade, salvam pessoas do mundo, salvam pessoas das enfermidades e das doenças, salvam pessoas dos enganos intelectuais, salvam pessoas dos enganos mentais, salvam pessoas de doenças emocionais, porque um verdadeiro Deus faz toda essa obra em qualquer alma ouvida, em qualquer alma. Então, se eu sou um produto da feitura das mãos de Deus, como eu creio, foi Deus que me fez, eu não vim do macaco, nem
nenhum tipo de animal. Deus me criou em espécie homem, né? Deus criou a espécie animal, Deus criou a espécie vegetal. Então Ele criou cada coisa em sua espécie. Então eu não vim de animal, eu vim do homem. Eu sou do homem, vim do homem e saí de Deus. Eu sou uma criatura de Deus. E também acredito que Deus me fez primeiramente em espírito e depois me formou alma vivente, me dando um corpo para viver na terra. Então eu tenho um espírito, tenho uma alma e tenho um corpo. Quem pode livrar uma pessoa de que ela está enganada, ela está em obsessão? Quem pode livrar? Veja bem, a gente nasce do ventre da nossa mãe, uma ignorância total, não sabe nada, não conhece nada. Nossos pais começam a nos educar, a escola mais à frente nos ensina, a mídia, as comunicações, a mídia, onde vivemos, que acessam o nosso coração, nossa mente, começa a formar nossa vida interior, subjetiva, começa a formar o nosso patrimônio intelectual, começa a formar convicções dentro de nós, valores dentro de nós, capacidade de percepção, tudo. Essas coisas começam então a formalizar um quadro evolutivo de cadeias de pensamento que vão sustentar a nossa vida até o fim. Mas vamos supor que tudo que eu aprendi até os meus 35 anos, tudo era mentira. Nada era a realidade de uma verdade. Então, quem poderia me livrar disso? Quando eu estava enganado, eu não sabia que estava enganado. Então, Deus teve que fazer uma interferência na minha vida de forma sobrenatural, com muitos agentes naturais. Deus me fragilizou, me enfraqueceu, fez com que circunstâncias me levassem a um estado de total debilidade, fraqueza, e eu creio que na onisciência divina, Deus sabia que tal caráter, tal alma, tal mente, tal pessoa só se livra do engano e do sofisma e da mentira se eu levar ela a ser nada. Então a salvação, ela se dá em 3 estágios, em 3 partes distintas do homem. Primeiramente, ocorre o fato de uma salvação espiritual, onde Deus se dispensa através do seu Espírito, através do batismo, através do novo nascimento, e a gente vai lá e recebe o Espírito Santo de Deus no nosso espírito. Então, meu espírito está salvo. Mas ainda falta a minha alma e falta o meu corpo. E aí que entra a palavra crescimento, que está aqui bem repetida nesses 3 versículos. Ela se repete 2 vezes e ele menciona que pode haver muitos pregadores, muitos palestrantes, muitos evangelistas. O que quer dizer evangelho? Boa nova. Mas aqui está escrito que homem nenhum, ciência nenhuma, não há nada neste mundo, neste planeta, que possa fazer você crescer, dar crescimento a você, a não ser o próprio Criador, o próprio fabricante da tua vida, que é o próprio Deus. Isso está escrito aqui e isso já provei, já testifiquei e já está absolutamente comprovado que é só Deus que dá o crescimento. Se você tem uma esperança que algum fato circunstancial, alguma pessoa, alguma organização vai conseguir mudar, te dar crescimento, pode tirar essas convicções do teu coração, porque você não vai achar isso em lugar nenhum. Em religião nenhuma, eu digo, você não acha isso. Você vai achar somente em Deus esse crescimento. Porque a religião também não dá crescimento. Você vai entender o que eu quero dizer hoje. O que te dá crescimento é Deus. Amém? Bom,
Jesus Cristo disse que ele veio fundar, estabelecer um trabalho na terra. Isso foi há 2000 anos atrás. Jesus saiu do trono de Deus, da habitação da esfera do Espírito e nasceu de uma virgem, de uma concepção sobrenatural e nasceu sem o auxílio de homens, de varão. Não houve o processo normal para Jesus nascer. A mulher era virgem e de repente se viu grávida sem ter contato com nenhum homem na vida. Mas que mistério! Né? Aí havia um noivo dessa pessoa, um candidato a casar-se com essa pessoa, e ele ficou pensando, ela me traiu. O nome chamava-se Maria, essa bem-aventurada, essa escolhida, né? Para gerar o Salvador do mundo, o Salvador do universo. Estava no ventre daquela virgem. Aquela concepção fora executada por Deus no ventre daquela virgem. Portanto, foi uma concepção milagrosa. E aí o José, que era o seu candidato a marido, né, que ia se casar com ela, digo, por que tu me traiu? Mas ela disse, eu não traí você. Eu nunca tive contato com um varão, com um homem. Mas Deus falou comigo e disse que eu ia gerar o seu filho. Aí então fica difícil um homem acreditar nessa historinha, né? Então Deus também providenciou uma comunicação sobrenatural com este homem para que ele limpasse a mente e o coração e não rejeitasse a sua fiel noiva e pudesse assim dar continuidade ao seu matrimônio. Então Deus falou com ele também para tranquilizá-lo. E aquela criança nasceu. Os reis testificaram que ele era o enviado de Deus, viajando longas distâncias para levar presentes ao nascimento desse Filho de Deus que veio com a incumbência de dissipar a ignorância a respeito da eternidade, da ignorância através de todos os assuntos espirituais, da ignorância do homem, a cegueira do homem a respeito do que verdadeiramente ele precisa para a eternidade. Ali estava, naquela criança chamada Jesus Cristo, a solução para todo o mundo. E não era só todo o mundo, todas as pessoas que nasceram nessa terra, desde Adão até o último que vai nascer. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, segundo Hebreus 13:8. Então, a sua salvação tem efeito retroativo. Então, todos que morreram na esperança do Messias, esses estão salvos. Veja bem, eu estou falando de crescimento. Eu não estou falando de quantidade numérica. Nós estamos falando de crescimento. A palavra crescimento, ela quer dizer muitas coisas para nós, mas o que eu estou falando é de crescimento da vida divina dentro de um homem. É isso que eu estou falando. Veja bem, quando uma pessoa faz um pão e usa só água e farinha, esse pão ele fica maciço, ele fica pesado, ele fica duro e ele é um pão pequeno. Você olha assim, esse pão é pequeno, ele poderia ser maior. Para que aquele pão fosse maior, né, talvez teria que adicionar outros produtos na confecção desse pão para que ele fosse maior. Então, na prática hoje humana, as pessoas usaram fermentos para colocar no pão. Então eles pegam farinha, eles pegam água, eles pegam um pouquinho de sal, talvez um pouquinho de açúcar e um pouquinho de fermento. Por quê? Eles querem dar crescimento ao pão. Esse procedimento, ele ministra para nós que aquilo é uma farsa.
porque a pessoa vai usar a mesma quantidade de farinha que vai num pão pequeno e ele vai fazer com a mesma quantidade de farinha um pão bem maior. Então, o que tem de substâncias sólidas e nutritivas no pão? É somente a farinha, é o trigo. O trigo é Cristo, né? Então, o que as pessoas fizeram no mundo para enganar as pessoas? Chegaram na doutrina de Cristo e começaram a distorcê-la. Começaram a distorcer, porque quem trouxe uma mensagem espiritual para a Terra, verdadeira, foi Deus, o Criador, Jesus e Deus, ou os demônios, Satanás e seus demônios, seus anjos caídos, porque essa atmosfera que teus olhos não conseguem identificar a habitação espiritual, está cheia de anjos de Deus, está cheia dos anjos de Satanás. Mas só que os teus olhos não enxergam eles são invisíveis para nós. E essas pessoas operam aqui no primeiro céu, que é a Terra, né? Na camada atmosférica. E eles querem enganar as pessoas para não achar a verdade absoluta e única de Deus, que é Cristo. Então eles pegaram a própria doutrina de Cristo e ao longo desses milhares de anos, eles foram colocando fermento, mais fermento e mais fermento. E aí foi se multiplicando as religiões pelo mundo durante esses 2000 anos. E foi se multiplicando. Então hoje, muitas religiões que eu já fui falam de Cristo, mas lá Cristo não está, mas falam de Cristo. Tem muitos crescimentos que não são crescimentos, são falsidades, são mentiras. Chama-se de gnose esses movimentos. Todo movimento gnóstico, ele introduziu na farinha, que é Cristo, que é o trigo, introduziu fermentos. E hoje, milhares e milhares por cada geração, desde Jesus para cá, essas pessoas participam de muitas religiões do mundo, que professam a fé cristã, inclusive. Mas lá, a verdade única e inteira de Deus não está. Portanto, uma instituição, uma organização que leva a Cristo, onde Cristo não governa aquilo não é de Deus. Fala de Cristo, fala de Deus, mas é os homens que instituíram as regras daquele lugar. Agora, se tudo que eu aprendi lá fora, estivesse de acordo com a palavra de Deus, aí eu acredito que aquele lugar Deus governa, porque vive sob as leis do reino de Deus. Então Deus está no governo daquele lugar. Então tudo que me ensina, eu quero saber se está aqui na palavra, na Constituição Universal que chama-se Bíblia, Palavra de Deus. Porque tudo isso aqui está canonizado, comprovado que veio do Espírito, que veio de Deus. Porque quando tu aplica os princípios, aqui no campo experiencial, as coisas tudo se comprovam que é verdadeira. E eu fiz testes, por exemplo, estava escrito em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Eu me lembro dessa palavra. Eu pregava o Evangelho, as pessoas criam e as pessoas saíram de muitos problemas que estavam vivendo, depressão, doença, enfermidade, conflitos de relacionamento, venceram. Mas se venceram dificuldades e problemas que aliviavam as dores do seu coração, isso é sinal que houve crescimento real. Porque pessoas saíram de sofrimentos e dificuldades e privações e passaram então a vencer aquelas coisas ruins. Isso chama-se crescimento. Mas quem faz você sair de uma situação ruim para uma situação boa é somente Cristo. Ele que tem poder, Ele que tem força. Certa vez eu fui orar por uma pessoa que estava morrendo de câncer e ele disse assim, olha,
eu sei, eu estou desenganado, eu perdi 30 quilos em 3 meses, eu vou morrer, mas por favor, faz uma oração, pede para Deus ver se tem alguma chance ainda de eu ficar bom. Porque eu preciso formar meus filhos na faculdade, eu preciso de uns 5 anos de vida. Eu me lembro como se fosse hoje, era uma pessoa que era meu amigo. E eu orei por aquela pessoa, Deus concedeu mais vida para aquela pessoa, foi curada aquela pessoa. Então, ele viu que o Sérgio, que era tão amigo dele, que não tinha poder para fazer nada lá dentro, naquela complexidade daquela enfermidade. É claro que eu não tinha, não sou médico, não sei nada de medicina. Ele viu que foi o poder de Deus que agiu nele. Mas eu fui a ferramenta que levei a palavra, levei a verdade, ele creu. E eu disse que Jesus também fazia curas, mediante orações. Mas eu apenas era uma ferramenta que estava levando Cristo, que faz a cura para ele. Ele creu, ele recebeu. Então, este homem recebeu crescimento de Deus. Ele não se apegou a mim. Ele ficou devoto de Cristo, de Deus, do seu Criador, do seu Salvador, do seu curador. É o Espírito de Deus. Tem poder para fazer essas coisas. Então, muitas pessoas que ainda estão no Evangelho hoje têm uma série de confusões, não entendem direito esses processos e ficam se apegando a pessoas, a organizações, a doutrinas, filosofias. Precisa de Cristo. Cristo é o trigo, só Ele te dá o crescimento. Amém? Não misture fermento. Tudo que não está de acordo com a lei de Deus foi adicionado fermento para enganar pessoas, desviar pessoas da verdade, impedi-las que achem o Cristo que dá o crescimento e afastá-las do caminho. E é assim que Satanás tem destruído a vida de muitas pessoas, impedindo-as de nascer espiritualmente, impedindo elas de crescer espiritualmente. Porque o próprio Jesus disse a Nicodemos: importa que você venha nascer de novo. Eu quero te dizer isso. Ele ficou muito chocado, ele não entendeu o processo, né? Então eu queria hoje assim que você entendesse que o crescimento é água, que é Espírito, que é farinha, que é Cristo, porque Cristo é o grão de trigo que morreu, virou farinha. Quando não morre, não vai ter farinha. Então Cristo morreu crucificado para que a justiça de Deus fosse satisfeita e Jesus começasse então a salvar homens, pecadores, caídos, inimigos, natureza inimiga de Deus. Então a transformação de um homem de natural para espiritual, esse processo chama-se de crescimento. Então você é uma partícula, é um homem tão pequenininho espiritualmente quando nasce do Espírito, mas você precisa crescer, mas esse crescimento não pode ser fermento, esse crescimento tem que ser somente farinha e água, que é a palavra de Deus que faz você crescer. Amém? Então espero assim que nesse dia de hoje, muitas dúvidas, muitas coisas aí na igreja, no reino, e nos todos, que se apegue àquilo que é verdadeiramente correto, que é a palavra da instrução dos apóstolos do Espírito e a instrução de Cristo, que é a sã doutrina, é o Novo Testamento. É isso que é farinha e água. Amém, irmãos?